Estados Unidos cortou juros, Brasil subiu juros. O que está acontecendo? Acabamos de passar pela chamada super quarta-feira. Eu quero comentar com vocês os desdobramentos desse evento, porque é importante, porque todo mundo acompanha e quais são as consequências para os seus investimentos. Antes da gente começar, meu nome é Matheus, eu trabalho aqui na Empíricos e normalmente trabalho com economia, com estratégias de investimento. E todo mundo falou ao longo dos últimos meses sobre este evento, que era o ponto de inflexão da política monetária nos Estados Unidos. Muito se comenta, inclusive algumas pessoas até falam isso de maneira bastante séria, que existe um único ativo no mundo, um único preço, o juro americano, e o resto é spread. O que é isso? O resto é referência dele. Tudo se baseia a partir dele, a taxa livre de risco do mundo. E por isso que é tão importante para as outras economias, para os outros mercados. Então eu vou dividir o que eu vou expor para vocês hoje. Eu vou falar dos Estados Unidos, que é a principal, e vou falar do Brasil, que é o nosso país, e como elas conversam entre si e para onde a gente está caminhando. Quais são as consequências disso, do que está acontecendo agora e para onde estamos indo. Então, sem mais delongas, o que aconteceu? Os Estados Unidos veio e cortou 50 pontos. O pessoal esperava isso? Esperava. O mercado estava bem dividido, na verdade. Algumas pessoas falavam já de um corte de 50 pontos, outras falavam que deveria começar com um corte de 25 pontos. Independentemente, agora a taxa de juros dos Estados Unidos está entre 4,75% e 5%, porque lá funciona em bandas, né? Funciona em um intervalo, diferente do Brasil, que é um patamar de referência, uma meta a ser buscada. Agora, o fato de que as pessoas já esperavam um corte quer dizer que a política restritiva do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, já fez parte de seu trabalho. Qual o trabalho? Controlar a inflação. E agora a autoridade monetária começa a prestar atenção em outra coisa. O quê? Atividade econômica. Começa a ver que o mercado de trabalho americano começou a desacelerar, começa a observar que na margem a economia começou a normalizar e, consequentemente, ele não precisa de um patamar de juros tão alto. Então ele começa a cortar juros. Isso é o mais importante. É 25, 50 pontos. O mais importante é que começou o ciclo de flexibilização no mercado americano da taxa básica de juros da economia por lá. E isso tem grandes consequências para o mundo inteiro, porque a partir do momento que os juros nos Estados Unidos começam a descer, as economias do mundo inteiro têm mais espaço e fôlego para cortar juros. Daí você vai me perguntar, mas o Brasil subiu juros? Pois é, eu já chego lá. Vamos por partes. Antes, vamos entender o que aconteceu, porque além da decisão em si, dois outros pontos chamaram a atenção. Em primeiro lugar, a gente marcou aqui o final desse terceiro trimestre, né? A gente está em setembro, e normalmente ao final de cada trimestre, né, você tem a apresentação do CEP. O que é isso? É o sumário de projeções econômicas, né? CEP é a sigla em inglês, onde cada membro votante do Fed, do Federal Reserve, vai colocar a sua opinião de onde vai estar os juros nesse ano, no ano que vem, no longo prazo, onde vai estar a atividade econômica, mercado de trabalho. Todas as opiniões deles vão estar nesse sumário. É algo que normalmente o mercado acompanha muito, por mais que ele muitas vezes mude com certa frequência, né? E o que a gente observou? Mudou muito da última revisão. Ele é apresentado trimestralmente. Então a última vez que a gente teve acesso a ele foi em junho. E lá todo mundo estava mais conservador, porque o primeiro trimestre nos Estados Unidos foi muito forte, a gente estava num segundo trimestre ainda muito forte, e daí todo mundo fala assim, pô, talvez nem tenha corte de juros. A gente sempre olhou e falou, calma aí, não é para tanto talvez, provavelmente vai começar a cortar juros, por mais que isso tenha sido postergado. De fato, isso se confirmou. E agora não só se confirmou, como esses mesmos membros votantes que antes estavam mais conservadores, cautelosos, agora já estão falando assim, talvez corte mais 50 pontos esse ano. Lembrando que tem mais duas reuniões esse ano, uma em novembro, logo depois da eleição, imagina a dor de cabeça, e depois outra em dezembro. Então a gente teria espaço aqui para ou mais um corte de 50, ou mais dois cortes de 25, inclusive, né, isso não significa que acabará por aí. Em 2025 esse ciclo continua e é importante, porque toda vez que você cai a taxa de juros, você dá um fôlego adicional para a economia que já estava em um processo de normalização. Não só isso, se você tem juros mais baixos, você tem uma taxa de desconto menor, então os ativos tenderiam a se apreciar. Então tenderia a ser positivo para ativo de risco, né? A gente já tem observado algumas movimentações nesse sentido, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, porque outras economias são até mais sensíveis muitas vezes do que o próprio mercado americano. É exemplo do Brasil, que é muito sensível a esse juro americano por conta da entrada e saída de investidores estrangeiros, né? Muitas vezes até em caráter um pouco mais especulativo do que deveria ser o desejado, mas ainda assim importante para o nosso mercado.
E olhando para isso, a gente tem uma continuidade de ciclo de queda, por mais que ele seja gradual, por mais que na sua coletiva, né, porque esse foi o segundo ponto, eu falei que tinha decisão e mais 2 pontos. O primeiro era o CEP, o segundo é a coletiva. O que é a coletiva? Depois da decisão, o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, seria o Roberto Campos Neto deles, vem para o mercado e começa a responder pergunta de jornalista, de especializados, né, na política monetária americana. E daí o que você tem, uma situação curiosa. Algumas pessoas até falaram que seria um corte conservador, porque no seu comunicado, na sua coletiva, ele veio falando assim, ó, não espere necessariamente novos cortes de mesma magnitude. A gente está acompanhando, estamos dependendo de dados, estamos monitorando, a economia americana ainda está vibrante. Isso acendeu um sinal verde para um cenário muito positivo, que é um cenário de soft landing. Eu já até conversei sobre esse cenário aqui, né, neste espaço. O que é soft landing? Em inglês, soft landing significa um pouso suave, né? Significa que a economia está convergindo para um patamar mais normalizado, não está tão superaquecida como estava antes, e ele não vai provocar uma recessão. Isso seria um pouso suave, diferente de um hard landing, né, que seria um pouso duro, uma aterrissagem forçada, que daí sim provocaria uma recessão, uma queda de PIB grave para o mercado de trabalho. Esse cenário é ótimo. Esse cenário é excelente para os investidores, porque você não tem uma recessão, você não precisa revisar lucro corporativo, você consegue convergir a economia sem que haja alguma quebradeira ou algo do gênero. Isso é um cenário dos sonhos, até chamado Goldilocks, né, em lembrança daquele conto das caixinhas douradas, né, que ela vai, entra na casa, tem a sopa que não é nem muito quente, nem muito fria, uma sopa morna, é o que a gente está buscando. É uma economia mais morna, não muito quente, não muito fria, né, sem recessão, sem superaquecimento, mas ideal, né, um soft landing. E daí no comunicado dele, né, ele dando esse entendimento de que, ó, a gente cortou agora porque não queremos sinalizar para ninguém que a gente está atrás da curva ou a gente está atrasado para cortar, a gente está atento com uma chance eventual de recessão, mas não acreditamos que vai acontecer. Isso é muito bom para ativos de riscos. Historicamente, os ativos de risco prosperam em ciclos de corte de juros não acompanhados de uma recessão. Se acontecer uma recessão, de fato, é muito mais complicado. Mas ao que tudo indica, o cenário é promissor, em especial agora já, para o último trimestre do ano. A gente tem grande chance. Historicamente, setembro é o mês mais volátil mesmo, ajuste de posição, volta de férias no hemisfério norte, etc. Mas, rotação de orçamento de governo, né, em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, enfim. Mas olhando para o último trimestre, a gente já pode ter bons frutos, e olhando para os próximos 12 meses, em que o ciclo de corte de juros continua, e lembrando, existe um ativo no mundo, o resto é spread, isso seria benéfico para os mercados financeiros globais, benéfico para os investimentos. Ao mesmo tempo, no Brasil, a gente teve um movimento na contramão. O Banco Central do Brasil subiu juros 25 pontos para 10,75%. Isso era amplamente esperado para o mercado já faz algum tempo. O Banco Central se colocou nessa situação ao contratar altas adicionais. Muita gente, inclusive, em um certo momento, falava assim, ó, se ele acertar na comunicação, talvez ele nem precise subir, só que ele veio contratando essas altas. A atuação vocal dele provocou no mercado, paralelamente, alguns choques internacionais, locais, né, de credibilidade, fez com que ele se colocasse numa situação em que fosse inevitável subir juros agora, porque se ele não subisse, ia ser até pior, né? Então ele sobe juros agora, por quê? Porque você tem uma economia aquecida, o mercado de trabalho apertado, né? A taxa de desemprego do Brasil está no menor patamar em muitos anos, a economia do Brasil cresceu, e deve crescer esse ano, né? Cresceu muito bem no segundo trimestre, acima das expectativas, em termos anualizados. Se a gente parear com os Estados Unidos, que eles gostam de apresentar dados trimestrais analisados, a gente estaria crescendo 6% em termos anualizados no segundo trimestre e deve consolidar esse ano crescendo 3%, bem acima do potencial, bem acima do nosso PIB neutro, entre aspas. Então você tem uma economia aquecida, você tem uma inflação longe da meta, porque você tem as bandas de aceitação, né, superior à meta, inferior à meta, mas você tem a meta em 3%. A gente está acima de 4%, a inflação corrente. E pior, né, as expectativas foram desancoradas. Foram desancoradas, em um primeiro momento, pela questão fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles. O que eu quero dizer aqui? O orçamento brasileiro. A gente está aumentando a arrecadação, mas os gastos estão aumentando demais. Isso gera um desequilíbrio, né, na relação de dívida sobre PIB, e você acaba prejudicando a percepção dos investidores que jogam juros, demandam mais juros, mais longos em especial, para financiar o governo. Então você tem um desbalanceio da curva de juros por conta dessa desancoragem das expectativas, que é o principal. E tinha um fator de credibilidade. Vocês devem se lembrar que em maio houve muito ruído, né, no mercado por conta de uma votação que veio quebrada dentro do comitê. Inclusive essa votação agora, né, foi unânime para não ter conversinha de politização do comitê, nem nada do gênero.
Então, a credibilidade aqui importa, então ele precisa passar uma credibilidade, mostrar que o que ele contratou ao longo dos últimos 2, 3 meses, falando de maneira dura, contratando essas altas, tem efeito prático, ou seja, ele ladra e morde, ele não é um cão que ladra e não morde, ele precisa mostrar disso até mesmo porque estamos num processo de transição. Agora a gente vai ter a troca no começo do ano que vem de Roberto Campos Neto por Gabriel Galípolo, que é o atual diretor de política monetária, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda do Fernando Haddad no começo do governo Lula. Então você tem essa troca de cadeiras, né, dança de cadeiras ali dentro, tem outras diretorias a serem indicadas, então você precisa passar uma credibilidade de que não há leniência frente à inflação diante desse contexto. Tinha muita gente que eu falei que até discordava de elevação de juros, mas na situação que ficamos agora, a gente teria que subir juros, porque senão a situação ficaria muito pior. E não é só isso, vai subir mais. Vai subir mais, o comunicado, né? A alta veio em linha com o esperado, mas os próximos passos ainda tem muita gente dividida, viu? O comunicado foi duro, é o que a gente chama de hawkish, né? Aqui, o Banco Central cortou juros, então ele foi dovish, né? Ele foi flexível, menos contracionista. Hawkish significa que ele foi mais contracionista, querendo tirar a liquidez do mercado, porque está muito aquecido, lembrando aqui. E só que agora, os próximos passos estão em aberto. Ele não deu para ninguém uma orientação futura, um forward guidance. Isso está em aberto. Por quê? Porque a economia, né, mundial é um sistema adaptativo super complexo, hiper complexo. E as coisas são muito imprevisíveis. Na verdade, a imprevisibilidade é a única regra do mercado. Diante disso, a gente vai ter uma economia normalizando na margem. O governo, depois das eleições municipais, pode vir cortando gasto, né, super importante. A gente vai ter agora a apresentação de relatório de receitas e despesas, né? Então a gente pode ter novas contenções de gasto, que seria uma sinalização importante para reancorar essas expectativas. Lá fora vai estar caindo juros, então o diferencial de juros aumenta, tira a pressão do câmbio, o real se aprecia. Tem outros vetores que poderiam tirar um pouco dessa pressão que observamos ao longo dos últimos meses sobre a inflação. Então você tem uma economia dinâmica. Então não necessariamente ele vai precisar subir, como tem muita gente falando, para 12% de novo. Existe a possibilidade? Existe. São sempre cenários e probabilidades associadas. Se alguém vier e cravar alguma coisa para você, desconfia. Desconfia porque ela não tem certeza. Eu falei aqui, a imprevisibilidade é a única regra. Então a gente trabalha com cenários e probabilidades associadas. Diante disso, o que eu estou observando que vai acontecer aqui? Ele vai subir mais juros. Quanto ele vai subir? Provavelmente, nessas duas últimas reuniões que a gente tem, porque assim como nos Estados Unidos a gente tem mais duas reuniões, novembro e dezembro, ele pode subir 25 em cada, né, levando a Selic, portanto, para 11,25%, ou subir um pouquinho mais, né, dependendo de como tiver a situação. Ele está dependendo de dados, assim como o Fed. O Fed vai cortar mais 2,25, mais um de 50, ou mais um de 50 e outro de 25, dependendo de dados, como ele sempre esteve ao longo dos últimos meses. O mesmo serve para o Brasil. Então, essa alta agora mostrou que ele, primeiro, está comprometido com um possível aperto monetário. Ele vai continuar de acordo com o comunicado. Ele não é leniente com a inflação, mas ele está aberto a dados. Então ele vai continuar subindo e, eventualmente, vai parar de subir no final desse ano, no começo desse ano, entre 11,25% e 12% no cenário mais contracionista. Eu tendo a acreditar que a gente está num cenário em que a situação vai ser tal que a gente vai poder parar em 11,25%, 11,5%, sem a necessidade de subir para 12%. Né? Mas isso pode acontecer, eventualmente. Vai ser desastroso para o mercado brasileiro? Não, porque parte disso já está no preço. Agora, com certeza vai machucar na margem a economia. A economia tende a desaquecer com isso. Resultados corporativos podem ser na margem prejudicados. A gente tem observado nos últimos trimestres melhora dos resultados corporativos, em parte porque o juro começou a cair de agosto do ano passado para cá. Agora volta a subir. Só que é um investimento. Imagine dessa forma, é um investimento por parte do BC. Se ele começa a subir agora, tentando reancorar as expectativas, e há corte de gasto, há compromisso fiscal, não estou falando que o governo não vai resolver o problema fiscal brasileiro, porque ele é muito profundo. Esse governo é fraco e não há compromisso real com o fiscal. Né? Não é um governo que acredita numa reestruturação orçamentária brasileira, mas ele conseguiria empurrar com a barriga, né? Cumprir essa meta do arcabouço esse ano, na banda inferior de aceitação, a do ano que vem também, e vai trabalhando dessa maneira até a eleição de 2026, que é o que o mercado está observando também na segunda derivada aqui. Mas olhando para cá, ele vai cumprir de alguma maneira e daí entregando. Isso possibilitaria, no ano que vem, ele já vir com cortes novamente. Já vem cortando em 2025 novamente e até corta antes e mais rápido, porque antes, lembra que eu falei que tinha algumas pessoas que pensavam que ele podia manter inalterada a taxa de juros? Pois é. Neste cenário, ele precisaria manter essa taxa de juros inalterada por mais tempo, né? E agora ele está falando assim, eu vou subir agora, vou estar observando o mercado internacional, vou estar observando a economia e o fiscal, e
caso haja espaço, eu subo agora e ano que vem eu subo antes do que o anteriormente eu previa, né? E mais rápido, então corto com mais frequência. Isso é o cenário, né? Teria até uma narrativa política aqui, eu sei que vai ter muito chiado político, porque existe aqui um negócio meio estranho, meio de eu contra eles, né? Com o Roberto Campos Neto, e daí você coloca na conta do Roberto Campos Neto, e no ano que vem, que já é o presidente indicado pelo presidente da República atual, ele fala, não, ó, o antigo presidente, então tem uma narrativa que funcionaria, né, nesse sentido de sobe juros agora, porque foi unânime, lembrando, aqui quase foi unânime, né, teve um voto só de diferença, que era a Corte de 25, que era, eu falei, que o mercado estava dividido, lá foi mais quase unânime, né, aqui foi unânime totalmente. O que eu quero dizer com isso? Quais são as consequências práticas para isso? Se você tem Estados Unidos, lembre-se, um ativo no mundo, o resto é spread, derrubando juros, e o outro subindo, a nossa moeda, que é uma moeda emergente, chamada de carry trade, né, pega esse diferencial de juros, se beneficia. Então você teria espaço para ter um real forte, contanto que haja responsabilidade fiscal. De novo, eu não acho que vai ser excelente, mas não acho também que vai ser explosivo. Deveria apresentar novas medidas de contenção, né, porque a arrecadação também já saturou um pouco. O Congresso não topa, a sociedade está cansada de mais impostos, etc. Então você teria espaço para haver alguma correção. Esse real teria um quarto trimestre de 2024 positivo, e como já foi precificado, como já está nos ativos, este ciclo de flexibilização com uma mensagem de responsabilidade do Banco Central poderia fazer com que a gente tivesse um último trimestre bom, seguindo essa tendência de Goldilocks, né, cachinhos dourados, soft landing, e depois pudesse eventualmente continuar num ciclo positivo para ativos de risco, porque isto tudo, corte de juros, que depois vai ser acompanhado para o Brasil em um segundo momento, tenderia a promover uma rotação setorial daquelas que andaram muito anteriormente, né, por exemplo, teses de tecnologia, para as que andaram menos, teses mais tradicionais, como a economia brasileira é muito dotada. E daqui um ponto importante, né, porque a gente começa a quebrar um pouco o que foi a narrativa dos últimos 2 anos, que era uma competição muito grande dos mercados emergentes. Porque quando você tem mercado emergente, por que você vai para ele, se ele é mais arriscado? Porque ele tem mais crescimento. Mas aqui, Estados Unidos crescia, Estados Unidos tinha um juro elevado, e você observava que só o que andava era tecnologia. Agora começa a mudar. Você começa a ver esses juros caindo, esses recursos vão começar a fluir, e o que vier de chorinho no Brasil, né, under-owned, né, ele é pouco comprado no investidor estrangeiro, então o que vier de chorinho no Brasil poderia ir muito bem para os ativos domésticos, por mais que a gente estivesse no meio de um aperto monetário. Tá? Então é um pouco disso que eu estou observando, por isso que a super quarta foi tão importante, porque é um ponto de inflexão importantíssimo para a rotação dos recursos ao redor do mundo inteiro, que tem impactos em vários mercados, inclusive no Brasil. Isso era a mensagem que eu queria passar para vocês, eu espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, curtir, e eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, né, para você experimentar uma série nossa de relatórios com recomendações de investimento da série Palavra do Estrategista, que a gente conduz aqui com o estrategista-chefe, Felipe Miranda, que ele traz as principais ideias, né? Você pode conferir isso sem maiores problemas, eu tenho absoluta convicção que se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse conteúdo, tá certo? Muito obrigado, pessoal, até mais!